Fala aí pessoal, William Mendes aqui, espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. Depois de muito tempo sem postar vídeo aqui na parte da manhã, hoje eu levantei bem cedo, fui fazer alguns exames aí de rotina e conscientizo vocês aqui com relação a isso, galera que me assiste aí, que não tem hábito de ir ao médico, se sente mal e não vai, toma aí remédio de qualquer forma. Eu estou num momento aqui que eu queria conscientizar vocês. Vão ao médico, se preocupem com a saúde de vocês, porque não é fácil, não é brincadeira, beleza? Vamos falar nesse vídeo aqui sobre Ramon Dias, tá? Eu sei que você acha que nós não devemos falar mais do Ramon Dias, ele já está lá no Corinthians, mas o Ramon Dias fez uma parada que eu não gostei, tá? E eu falei na live ontem, e nesse vídeo eu vou vir aqui só para reiterar o que eu falei na live ontem, com relação ao Ramon Dias ter falado mal do Vasco. Vou deixar o vídeo dele aí para vocês e vou comentar em cima e trazer a minha sincera opinião sobre essa palhaçada que o Ramon Dias vem fazendo aí na tentativa de difamar a imagem do Vasco, podemos dizer assim. Então peço para vocês, deixa seu like aqui no vídeo, se você gosta aqui do canal, se inscreve também, é muito importante, a gente está com a meta aí de chegar a 1000 inscritos. Estamos quase conseguindo, então se você puder compartilhar esse vídeo com alguém, com alguma pessoa, isso é importante também, ajuda demais aqui no nosso canal, beleza? Então, bora pro vídeo. A nosotros nos despidieron por Twitter. Creo que todo el país lo sabe, que nosotros hemos salvado a Vasco en una situación muy grave, muy límite. Y tuvimos 3, 4 meses que en ningún momento tuvimos una comunicación de Vasco, ni del presidente, ni 77, de nadie. Mi teléfono no tiene ningún llamado de ningún dirigente de Vasco, después de haber hecho lo que nosotros hicimos por Vasco. Ni un agradecimiento, nada, cero. Pero el fútbol continúa, y hoy nosotros tenemos que agradecer al presidente y a todos, agradecerle por esta oportunidade. Então pessoal, vocês viram aí, passei o vídeo aí do Ramon Dias para vocês entenderem que o Ramon Dias levou para o coração algumas coisas que aconteceram com ele no Vasco. E ele está cometendo a irresponsabilidade de criticar a instituição Vasco da Gama. Ele está querendo se colocar acima da instituição Vasco da Gama. Ele salvou o Vasco de um rebaixamento, ele salvou, mas ele não salvou sozinho. Ele emplacou ali uma sequência de vitórias para salvar o Vasco, emplacou, mas a torcida apoiou, a torcida foi prejudicada, impedida de ir para São Januário em diversas oportunidades. E o Ramon Dias sempre chamou a torcida para ajudar ele a inflamar para cima dos adversários. E o Ramon Dias, com essas declarações, ele está se colocando acima do Vasco. E ninguém deve ser colocado acima do Vasco. Nenhum jogador, nenhum treinador. Eu estou vendo muitas pessoas aí, por exemplo, colocando nos títulos que ele falou mal da 777. Gente, ele está falando do Vasco. Ele está falando do Vasco como um todo. Porque quando ele diz que ninguém da 777 e ninguém do Vasco, o presidente do Vasco, não o procurou para poder resolver as situações que estavam ali pendentes com relação à saída dele, porque ele pediu demissão sim. Tem gente com informação lá de dentro dizendo que ele pediu demissão, e aqui eu não estou protegendo o Lúcio Barbosa, mas eu acho que sempre está com problema, e se ele levou para o coração, eu acho que ele deveria citar os nomes das pessoas, por exemplo. Ele está colocando tudo no mesmo balaio, no mesmo pacote, e tem diferença, eu explico para vocês que tem diferença. Qual que é a diferença? Quando a 777 estava no comando, a 777 era majoritária. O Vasco Associativo era um sócio minoritário. E o que acontece com relação a isso? Quem mandava no futebol do Vasco era a 777. O Lúcio Barbosa estava à frente dessa questão. Então houve todo aquele problema da demissão. Depois que o Pedrinho veio, afastou a 777 do Vasco da Gama, o Pedrinho começou a comandar a SAF ali junto com o Associativo. O Ramon Dias achou que o Pedrinho tinha que trazer ele de volta. Só que o que acontece? Nesse meio tempo aí nós temos um personagem
que não estava no script aí para ser o herói, que é o Rafael Paiva, que começou a emplacar uma sequência de vitórias, começou a organizar o time dentro de campo, principalmente. E aí, por conhecer os meninos da base, os jovens da base que vieram se destacando, e o Vasco precisa revelar jogadores para vender, isso é um fato. O Ramon Dias não gostava de utilizar os caras da base. O Ramon Dias insistiu em um jogador como o Praxedes, por exemplo. O Ramon Dias não tinha variação tática. E o Paiva, por incrível que pareça, surpreendeu antes do Ramon Dias vir para o Vasco e depois que o Ramon Dias saiu do Vasco. Aí como que você vai tirar o Rafael Paiva para pôr o Ramon Dias no lugar do Rafael Paiva? E aí o Ramon Dias parece que levou isso pro coração, cara. E aí lá na entrevista ele critica, diz que o Vasco não pagou nada para ele. Tá, eu entendo que o Pedrinho tem que resolver essa situação e pagar o cara. Mas ele falou que não processaria o Vasco, processou o Vasco. Pô. Ele não manteve a palavra. O filho dele, o Emiliano Dias, está lá. Ele o Ramon e o Emiliano estão lá no Vasco fazendo lobby com o Corinthians, tentando fazer lobby com a torcida do Corinthians. Só que lá, meus amigos, é diferente daqui. Aqui a nossa torcida abraça, acolhe, entende. A nossa torcida, inclusive, é chamada até de omissa por conta dessas posturas. E lá não, amigo. Lá, o Corinthians, beirando zona de rebaixamento, perigando cair para a segunda divisão. Se emplacar 3 derrotas, o pau vai cantar nas costas do Ramon Dias, tá? Lá a torcida não tem paciência não, Ramon Dias. Lá a torcida não compra esse negócio de novo a barrar não. Tá? Vocês estão fazendo lobby lá e tentando difamar o Vasco da Gama. Não coloque o Vasco da Gama como um todo, porque tem toda uma história por trás dessa questão aí. E você aí que está evitando criticar o Ramon Dias, dizendo que o Vasco está certo, o Ramon Dias está certo, tem que falar isso. O Ramon Dias não está atacando só a 777, tá? Ele está criticando o Vasco da Gama. Ele está dizendo que o Vasco da Gama tinha que ser grato a ele, tinha que recontratá-lo por gratidão. Sendo que ele vinha fazendo um trabalho ruim, e aqui é futebol brasileiro, irmão. Não fez o correto, não trabalhou bem, não vai ser mantido, vai ser mandado embora. E aí o Ramon Dias fica tomando esse tipo de postura, ganhando a antipatia da torcida. É complicado. É meio complicado essa situação aí. Mas o que eu tenho para falar do Ramon Dias é isso. Tá mandando muito mal, cara. Tá mandando muito mal. Não é assim as coisas, não. Respeite o Vasco da Gama, Ramon Dias. Você não está acima do Vasco da Gama. Ninguém está acima do Vasco da Gama. Tá? É só isso que eu falo. E vou torcer para cair lá o Corinthians, tá? Torcer pro Ramon Dias derrubar o Corinthians para a segunda divisão. Porque criticou o Vasco, irmão. Já não tem meu respeito mais. Você pode reivindicar, melhor dizendo, seu salário, os pagamentos que o Vasco te deve. Mas agora você ficar nessa onda aí de ficar querendo criticar o Vasco para fazer lobby com a torcida do Corinthians, irmão, tá legal não. Beleza, pessoal? Sei que foi o vídeo mais tarde. Obviamente eu vou voltar com uma live aqui pra gente poder falar um pouco mais aí sobre as notícias que forem pintando aí. Beleza? Valeu, fui. Até o próximo vídeo.